Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas esse vídeo vai chegar pra você, mas esse vídeo tem endereço certo, porque o Senhor falou ao meu coração, né, para trazer uma palavra para as pessoas que pararem nesse vídeo pra ver, né, o que Deus tem pra falar aos corações. Eu queria primeiramente dizer pra você que nada é impossível pra Deus. Não existe nenhuma situação contrária, decreto contrário que Deus não possa reverter ao nosso favor, para nos abençoar. Não existe impedimento nas mãos do nosso Deus. Exemplo disso é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram os 3 homens que foram lançados na fornalha ardente por Nabucodonosor, né, que era o rei da época, o rei da Babilônia, e ele era muito ruim de coração, e ele não adorava o Deus de Israel, ele adorava Baal, ele adorava outros deuses, e Sadraque, Mesaque e Abidnego só revidenciavam a glória do Deus de Israel, né, eles não se corromperam aos deuses dos babilônicos. E aí chegou um dia que Nabucodonosor, que era o rei da época, criou uma estátua e todos que estavam cativos na mão dele tinham que se curvar diante dessa estátua. Só que os 3 não se curvaram e o rei se enfureceu com eles e mandou aquecer a fornalha ardente 7 vezes mais. Cara, imagina, fornalha ardente, gente, de fogo. O rei deu o decreto que ele queria que aquecesse 7 vezes mais. E mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se corromperam, não corromperam o seu coração, não temeram a ordem do decreto de Nabucodonosor e eles não se renderam à estátua de Baal. Ou seja, firme na fé, firme em Deus. E assim aconteceu. Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor sentou para assistir a derrota dos 3. Ele sentou, ele colocou um público para assistir a destruição dos 3. E aí, beleza, aqueceram a fornalha ardente 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. Só que, gente, o extraordinário de Deus aconteceu, porque Deus é Deus, ele nunca chega atrasado. Entraram 3 na fornalha, só que quando Nabucodonosor sentou para assistir a humilhação deles, tinha um 4º homem. E quem era esse 4º homem? Era Deus. O fogo não consumia a pele, não consumia o corpo deles. E Nabucodonosor ficou tipo assim, cara, que é isso? Quem é esse 4º homem na fornalha? Quem é esse homem que está passeando com eles no fogo ardente? Era o Deus de Israel. E a Bíblia diz que os oficiais, só de chegarem perto do fogo, eles eram consumidos pelo fogo. Mas Deus guardou a vida dos 3. Aí eles desligaram lá a fornalha, enfim. Apagou, né? Desligou. Apagou, enfim. E Nabucodonosor ficou tipo assim, cara, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Ou seja, aqueles que tentam nos prejudicar, aqueles que são guardados por Deus, não são atingidos. Queridos, eu queria te dizer que aquele que tenta te prejudicar, aquele que tenta te fazer o mal, se você tem Deus na sua vida, o mal não chega até você, porque Deus te guarda. Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a glória de Deus, o nome do Senhor foi glorificado, porque todos ficaram espantados com o que Deus fez. Porque existiam pessoas naquele meio que também adoravam ao Deus de Israel, porém se curvou porque ficou com medo de morrer. Mas os 3 foram fiéis a Deus e Deus honrou a vida deles. Então, quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor é fiel a nós. Então, não existe impossibilidade, não existe cenário contrário que Deus não possa mudar para nos favorecer, para que a glória dele seja falada sobre todas as coisas. Eu tenho vivido situações em que eu orei durante um ano, em que eu orei durante meses, com muitas lágrimas, e hoje eu colho orações que eu plantei, porque para Deus nada é impossível, não existe nada que Deus não possa fazer. Então, eu gostaria de que você fosse edificado por Deus através desse vídeo, que se você tem alguma situação que você olha e você fala, cara, e agora? Não tem jeito, saiba que tem jeito, para Deus tudo tem um jeito. Ora, mas eu não sei orar. Mas eu não sei como começar. Cara, fecha o olho e fala, Senhor,
tá acontecendo isso? Sabe quando você desabafa com seu melhor amigo? É isso que você pode fazer com Deus, porque Deus é melhor amigo, Deus é pai, Deus é tudo pra gente. E quando a gente entende isso, a gente ganhou, entende? Então, o que Deus tratava no meu coração era sobre pessoas que iriam ver esse vídeo e estavam em situações de impossibilidade. Mas eu venho aqui desmascarar as vozes, o cenário, o decreto de que Deus faz além do que nós possamos imaginar. Quando eu comecei a fazer um propósito com Deus, sempre soube que Deus era grande. A minha família é cristã. A minha família sempre foi cristã. Eu sempre ia pra igreja, só que eu não me entregava de fato e de verdade pra Deus. Mas teve um dia que eu passei por situações que eu criei e que eu fiquei no pó da terra. No pó. E Deus usou da minha dor, da minha situação, para que eu conhecesse a glória dele. E em Jó 42, diz, né, que é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos e pensamentos são frustrados. Nem os pensamentos de Deus ao seu respeito são frustrados. Cara, isso é grandioso demais. Os pensamentos de Deus não são frustrados, não são impedidos. Então, assim, eu lembro que eu tava num momento muito difícil da minha vida e eu sempre lia essa passagem de Jó e eu não entendia. Porque ao decorrer desse texto, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, ele tá falando de Deus, mas hoje os meus olhos te veem. Eu nunca entendi esse versículo até eu vivenciar a soberania de Deus. Até eu vivenciar situações que eram impossíveis de acontecer, que eu coloquei em oração e Deus simplesmente fez. E Deus simplesmente concedeu o desejo do meu coração. Eu fiz cartas para Deus aqui, ó, tô mostrando. Cartas para Deus. E muito do que eu escrevi nestas cartas, o Senhor tem começado a realizar. Então, talvez você conheça Deus, você saiba que Deus é grande, que Deus faz, que Deus é acima de tudo e de todos. Mas se você se aprofundar, se você ter vida com esse Deus, você vai declarar e você vai entender esse versículo que eu acabei de ler, que diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu consigo ver a soberania de Deus, porque eu sempre via milagres, sempre vi testemunhos, mas aquilo não me queimava, aquilo não descia ao meu coração. Mas hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma pessoa em que a palavra de Deus me mudou, onde a palavra de Deus fez eu ser quem eu sou hoje. Só Jesus faz isso, só Jesus nos convence, só Jesus nos muda, só Jesus muda as nossas posturas, as nossas palavras, o nosso agir, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus que sabe, e Ele muda isso em nós. Então, eu quero que você entenda que se você se entregar para esse Jesus, se entregar para esse Deus, você vai ver a soberania do Senhor. Assim como estes homens da Bíblia viram, Moisés, José, Esther, assim como essas pessoas da Bíblia viveram o extraordinário de Deus, você pode viver esse extraordinário. Você pode ser tocado pelo Espírito Santo. Você pode viver estas coisas extraordinárias que Deus tem reservado para você, porque Deus não tem filhos preferidos. Ele ama a todos, mas Ele diz na tua palavra que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Eu sei que o evangelho está sendo muito envergonhado por várias situações que têm acontecido, por várias pessoas, né? Tem sido envergonhado porque as pessoas querem ser perfeitas, mas Deus não veio para os perfeitos, Deus veio para os imperfeitos, para os que estão quebrados, para os que estão com a vida de ponta cabeça. Para estes Deus veio, Jesus veio salvar estes que estão quebrados. Então eu venho aqui gravar esse vídeo para saber que Deus está de braços abertos para sua vida. E que esse vídeo, por mais longo que foi, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. E que essas palavras, não minhas, mas de Deus, possam entrar no teu coração. E que você possa se render a Jesus. Amém? Fica na paz de Deus. Te amo em Cristo Jesus.